Então foram dois princípios trabalhados, o princípio da perseverança e o princípio da unidade. E nós vimos em Gênesis capítulo 11, que quando a unidade é um princípio tão poderoso, que mesmo que as pessoas tenham unidade por propósitos errados, se elas tiverem uma verdadeira unidade de linguagem, de propósito, de esforço, aquilo vai acontecer. Vimos a história de Babel, né? E Deus teve que intervir, porque senão, e Deus disse, nada lhe será impossível, porque a linguagem deles é uma, o propósito dele é único. Então, deixar esse desafio para vocês aqui, perseverarem sempre e andarem em unidade. Abra a palavra de Deus comigo em Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Eu quero dar continuidade ao tema que eu comecei na sexta-feira. Romanos capítulo 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto espiritual, nessa linguagem da King James que eu estou usando aqui. Versículo 2, e não vos amoldeis, na versão mais comum diz, e não vos conformeis, não assumam a forma, não vos conformeis, não vos amoldeis, não assumam a forma deste mundo, do sistema deste mundo. Existe um sistema dominando o mundo, trabalhando no coração das pessoas, uma cultura imposta pelo mundo. Então Paulo está dizendo, olha, eu rogo a vocês que vocês apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis ou amoldeis aos sistemas deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espírito Santo de Deus, torna esta palavra clara, simples, profunda e poderosa, transformadora no nosso coração, no nosso interior e nas nossas mentes nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler para você numa outra versão da Bíblia Mensagem, o mesmo texto. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana de vocês, que é dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poder pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Eu tenho olhado com bastante atenção esse Romanos 12, 2, 1 e 2, e eu cheguei à conclusão, um dia desse, pensando nessa expressão que Paulo nos chama a atenção aqui. Se você vê o comecinho do versículo, no versículo 1, tem uma palavra, uma conjunção aí, portanto.
Quando apareceu esta palavra, portanto, esses dias, Deus me chamou a atenção, o Espírito Santo me chamou a atenção. E eu fui olhar e conferir o que Paulo falou antes. Porque aqui para mim ficou muito claro que ele chegou num ponto em Romanos 12, que ele está se referindo a tudo o que ele falou antes, ou tudo que Deus revelou para ele antes. Então eu quero fazer uma passada assim bem rápida sobre Romanos para você, sem ter assim nenhuma preocupação em ser completamente incisivo nas coisas, e nem nos pontos, nem nos capítulos, porque não é o meu propósito. Mas quando Paulo fala assim, olha, portanto, ele está querendo dizer o seguinte, olha, em função de tudo que eu falei para vocês para trás, tudo que eu escrevi, porque veja, isso é uma carta. É uma carta. Epístola, é uma carta. Ele escreveu uma carta, é uma carta longa, para a igreja de Roma. E nesta carta ele começa a falar de várias coisas, antes de chegar aqui nesse portanto. Então, por exemplo, no capítulo 1 ele fala sobre o poder do Evangelho. Capítulo 1, verso 16, o texto-chave é: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nele se cumpre a justiça de Deus. Então ele levanta a bandeira falando do poder do Evangelho. No capítulo 2 e 3, ele fala da corrupção do homem, da degeneração do homem. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. No capítulo 4 ele começa a falar sobre a justificação. Começa a falar de Abraão, ele traz a ideia, ele traz o recado de que Abraão foi o pai da fé, o Abraão creu contra a esperança, ele começa a historiar. No capítulo 5 ele fala da justificação. Capítulo 5:1 ele diz: justificados, pois pela fé temos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, por quem temos acesso pela fé a esta graça que nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No versículo 8 diz assim, olha, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, ele já colocou um outro princípio, uma outra estaca ali, mostrando, olha, o Evangelho é o poder de Deus, houve uma degeneração do homem, a justificação veio em Cristo Jesus. E no capítulo 6 ele fala da regeneração. Que diremos, pois, diante dessas coisas, né? Continuaremos nós do pecado para que a graça de Deus abunde em nós? De jeito nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos aqueles que foram batizados em Cristo, na semelhança da sua morte, para que renaçamos na semelhança da sua ressurreição? Capítulo 6:6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Regeneração. Inclusão na morte. Capítulo 7 ele fala da lei e da graça. Capítulo 8 ele diz, mas a lei do Espírito da vida, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Capítulo 9, 10 e 11 ele trata da questão de Israel. Ele não deixa para lá, porque era um assunto que tinha muito interesse para aquela igreja de Roma. Então ele mostra como é que Deus vai fazer com a aliança feita e que os judeus ainda não criam que o Messias tinha vindo. 9, 10 e 11. Aí, no versículo 33 do capítulo 11, abra lá comigo por favor, 3 versos atrás, ele faz uma pausa. Ele faz uma exclamação. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção para nós concluirmos a ministração que eu comecei aqui na sexta. Veja aqui, o verso 33. Depois de falar tudo isso, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, presta atenção na palavra mente. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que
que ele lhe recompense. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Portanto, caros irmãos, volto no portanto novamente. Em função de tudo isto, portanto, eu rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que em função de tudo isto que eu escrevi, toda essa revelação que eu enviei para vocês, tudo isso que vocês já têm experimentado, eu rogo que vocês apresentem os vossos corpos, o vosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Outra coisa que eu peço a vocês: não se amoldem ao sistema deste mundo, não vos conformeis com este século, não se amolde a esta cultura dominante, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Voltando o versículo de trás para frente, ficaria da seguinte forma: olha, para que você possa entender, provar, experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa de uma mente renovada. Com uma mente religiosa, com uma mente natural, porque a Bíblia fala de 3 tipos de mentes. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo também fala de 3 tipos de mente, ou 3 tipos de espírito que atuam na mente dos homens. A mente humana, a mentalidade humana, a mentalidade carnal e a mentalidade espiritual. Para que eu e você possamos experimentar, entender, provar que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita, isto nós não vamos provar com uma mente que nós temos. Porque eu quero dizer para vocês, assim como vocês a maioria de vocês já passaram pela vida vitoriosa, vocês sabem muito disso. O homem é um ser tripartido. Nós somos um espírito, temos uma alma, onde está a sede das nossas emoções e a nossa mente, e habitamos um corpo. O pecado matou o homem no seu espírito, bloqueou a sua alma e trouxe danos profundos para o seu corpo. A regeneração, inicialmente, ela se dá no espírito do homem, que estava morto em seus delitos e pecados. Começa ali, de dentro para fora. Mas para que ela possa se expressar através dos 5 sentidos do nosso corpo, ela passa pela mente, passa pela alma. E se a alma está bloqueada, não foi renovada, fica uma luta. Fica uma luta. Por isso que você tem muita dificuldade de crer em algumas coisas. Por isso que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Por isso que as pessoas têm dificuldade de crer. Por isso que as pessoas racionalizam as coisas. Por isso que muitos estão na igreja já há muitos anos e não conseguem desfrutar, descansar na vontade de Deus como sendo uma vontade boa, agradável e perfeita. Desconfiam da vontade de Deus. Quando você orienta uma pessoa, ou quando você ouve uma ministração sobre algo que diz respeito à sua vida, que é o princípio de Deus, que é a vontade de Deus para a sua vida, você entra em luta. Há uma guerra interior. Vou dar um exemplo. Quando a Bíblia diz, 1 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que consenso há entre o templo de Deus e o templo dos ídolos?
Se você não tem uma mente renovada, não experimentou tudo isso que Paulo falou, você vai entrar numa luta. Você vai ficar com bronca do líder de célula que orientou você, que falou para você que aquele julgo desigual daquele relacionamento está errado. Você vai ficar bravo com ele, você vai sair da comunidade, você vai ficar bravo com o pastor, você vai ficar em luta. Por quê? Porque você não experimentou ainda, não creu ainda, não experimentou ainda a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Porque o demais poder, o poder do evangelho que está para trás aqui de Romanos 12, você só tem no seu intelecto. Você está raciocinando ainda com uma mente poluída, que não consegue desfrutar, descansar. E como diz o Bill Johnson, a fé não vem ao lutar, a fé vem ao se render. Então você não consegue se render à vontade de Deus. É uma luta interior. Qualquer outro mandamento que Deus te dá, com uma mente que não está renovada, tudo é difícil para você. Os mandamentos de Deus, que a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 4, que os mandamentos de Deus não são pesados. Para aqueles que não têm uma mentalidade transformada, o mandamento é pesado. É pesado. É uma luta. Ele não consegue. É uma luta intensa. Portanto, Paulo diz assim, olha, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vocês precisam terem uma mente renovada. Com a velha mente, a velha maneira de ver religiosa que muitas vezes nós temos, tudo o que nós recebemos passa por esta mentalidade. Você sabe que o nosso cérebro, ele é preguiçoso. O cérebro é o nosso hardware, é o sistema, é um sistema rígido. Ele é o hardware e a mentalidade e a mente é o software que faz aquilo funcionar. Então, se você não tiver atualizado nisso, se você não fizer uns downloads de vez em quando e atualizar a sua mente, o seu cérebro vai sempre caminhar na mesma direção. Ele não vai querer inovar nada. Porque o nosso cérebro, ele tem os seus caminhos já criados dentro dele. É uma coisa maluca de se estudar isso aí. Eu recomendo você dar uma olhadinha sobre neuroplasticidade uma hora. Procura saber sobre isso. Não é o propósito meu aqui tocar nesse assunto, mas você vai entender melhor como é que funciona o nosso cérebro. Então ele é preguiçoso. Ele vê uma coisa, entra pelos olhos, o cérebro codifica aquilo, ele já faz a sua leitura. Se você não tiver uma mente renovada, ele vai dominar você e você não vai passar daquele ponto. É como se fosse uma trava colocada dentro de você. Uma trava colocada dentro de você. Você é aquele elefante ali, ó, mesmo que você seja magrinho. Quer dizer, você tem uma força enorme, tem um poder enorme dentro de você, uma capacidade enorme. Mas os seus traumas do passado são aquela cadeirinha ali, ó. Então, você muitas vezes, eu sei de experiência própria. Deus me chamou a atenção por uns tempos atrás sobre isso aí. Deus falou comigo assim, o que você está esperando para voar? O que você está esperando para decolar, meu amigo? E eu olhava para a corrente assim, mas será que eu posso? Será que eu posso? Esta corrente está aqui, ó. São os seus traumas. São aquelas palavras de maldição que foram lançadas sobre você. São situações do seu passado que amarram você. Tem um poder enorme dentro de você, tem uma força enorme do Espírito Santo dentro de você, mas você não consegue enxergar aquilo. Agora, como é que soluciona isso, Osmar? Eu quero dar para você a receita hoje, que ela é poderosamente simples. Olha aí. Olha o nosso problema aí. Vamos ler juntos Provérbios capítulo 23, versículo 7 ali? Vamos lá? Como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Vamos ler junto agora? Sua visão molda a sua vida e direciona o seu destino. É a sua visão.
Eu estou falando com um público adulto aqui. Se fosse com criança, eu ia ter que ter outra abordagem. Mas com adulto, é esta abordagem que eu vou ter aqui, ó. É com você o negócio. É a sua visão. E você chegou até aqui, você tem uma autoimagem formada pelas crenças que você recebeu, pelos valores e princípios que teus pais te passaram, pela formação que eles te deram. Tudo isso está dentro de você, a sua autoimagem é composta disso. Isto fez você até aqui. Agora, a partir deste momento da sua fase adulta, a maneira como você se imagina, você acaba se tornando. Ou você rompe com isto, com esses bloqueios todos, com esses traumas todos, ou então você não vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque Deus tem muito mais para você. Ele tem muito mais. Você está só na superfície de um grande oceano de riquezas, de bênçãos, de provisões, de revelações. Nós não chegamos em nada ainda, gente. Nós não chegamos em nada. E eu vou mostrar para você hoje como é que nós podemos aprofundar nisso. Porque o que você imagina tem um enorme efeito em que você está se tornando. Você chegou na fase adulta com uma bagagem, com traumas, com situações, com informações e tal. Agora daqui para diante é com você. Você precisa, não sou eu que vou renovar sua mente, é você que vai buscar essa renovação da mente. Não é o seu pastor, não é o seu pai mais. Porque nós sofremos muitos bloqueios na nossa vida. Sofremos muitos bloqueios. Muitos. E nós somos produto disso. Eu tenho muitos temores que eu não deveria ter. Eu tenho muitas travas que eu não deveria ter. Eu estou lutando contra elas. Porque eu não fui um cara incentivado pelos meus pais, por exemplo. Meu pai nunca soube até que ano que eu estudei na escola. Eu nunca recebi um parabéns para ele. Filho, parabéns, você passou de ano, ó, parabéns, você é o cara. Nunca. Ele nunca me incentivou nem a estudar. Se eu ia ou não ia, era problema meu. Meu pai, por muitas vezes na minha vida, pelo contrário, ele fez reforços negativos na minha personalidade. Dizendo que eu não prestava para nada, dizendo que eu não ia ser nada na vida. Meus irmãos eram melhor que eu. Nós somos uma família de 6 irmãos. Então, tem muita coisa na minha vida que eu estou lançando fora ainda, aos 58 anos. E como é que eu estou fazendo isso? Renovando a minha mente, pelo poder da palavra de Deus. Agora, é com você a coisa, sabe por que é com você? Porque você e eu hoje, e eu sei que muitos de vocês aqui são pais, são jovens pais, mas você não pode colocar bloqueios na mente dos seus filhos, não faça tal loucura. Aprenda a desenvolver sonhos dentro do coração deles. Aprenda a apoiar os sonhos deles. Eu vou dar 2 exemplos para você. Quando a minha filha tinha por volta de uns 10 anos de idade, ela começou a planejar o aniversário de 15 anos. 15 anos. E ela falou assim, pai, eu já estou planejando, pai e mãe, estou planejando meu aniversário de 15 anos. Eu falei, é mesmo, filho? Não está muito cedo não, faltam 5 anos ainda. Só que quando ela começou a falar comigo, os meus bloqueios, dos meus traumas, vieram todo à luz. Da minha situação, do meu status, da minha condição, vieram tudo à luz quando ela revelou o seu sonho. Como é que você quer a sua festa? Ela falou assim, pai, eu não quero festa. Eu quero ir para a Disney. Falei, Jesus. Como assim, pai? Eu falei, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Jesus é o nosso pastor. Eu não quis passar para ela, porque eu já tinha essas ideias na minha mente, não como com essa maturidade que eu tenho hoje. 30 anos atrás eu tinha 28 anos, mas eu já tinha algumas ideias já na minha mente. E eu pensei, eu engoli seco, porque eu não tinha a mínima condição de fazer isso. A mínima. Aí eu e a Anice começamos a orar sobre isso.
Aí a minha saída, falei, filha, legal, você tem esse sonho, bacana, vamos orar sobre isso? Então vamos orar, começa, anota no seu caderninho aí, vamos orar. Começamos a orar e fomos orando. E ela foi sonhando. E toda hora falava no assunto. Eu gelava. Falei, Jesus, como é que eu vou fazer com isso? Ela tinha preocupação de quanto ia custar essa viagem? Ela tinha noção, com 10 anos de idade? Não. Que tal nós sermos assim com o nosso Pai Celestial? Que tal, Daniel, nós chegarmos a um nível de mente renovada hoje, de entender que para o nosso Pai nada é impossível? Por isso que eu estou falando para você, nós estamos só numa superfíciezinha ainda. Eu e você deveríamos viver neste mundo como Jesus viveu, sem a mínima preocupação com nada. Chegou um dia que fizeram com que ele pagasse, perguntaram para Pedro lá, vocês pagam impostos? Pedro falou, pagamos. Jesus falou, nós não pagamos, cara, você botou numa gelada agora, mas eu não vou desonrar você não. Vai lá, joga uma varazinha, pesca um peixe, dentro da boca do peixe vai ter uma moeda, você pega e paga. Não sei como é que aquela moeda foi parar na boca daquele peixe. Não sei. Mas eu só sei que Jesus com ele era assim. Ele não tinha estresse com nada. Será que não é esse o nível que Paulo fala lá em Romanos 8, 29, não? Aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos? Será que não é este o padrão de vida cristã normal que nós devemos viver? É este ou não? Então o que eu fiz com a minha filha? Comecei a orar com ela. Eu não abortei o sonho dela, como muitas vezes meu pai principalmente fez comigo. Não aborte o sonho de outros. Não permita que a sua incredulidade aborte os sonhos dos outros. E eu comecei a orar. Foi chegando os 15 anos. Aí eu falei para ela, filha, vamos pesquisar quanto custa. E eu lutando com aquilo dentro de mim. Vamos pesquisar para ver quanto custa isso? Aí fomos fazer uma pesquisa e tal. Resumindo a história. Ontem eu falei para vocês que Deus não obedece a gente, né? Você põe um limite para ele nunca faz no limite que você pediu. Ele nunca faz, porque Efésios 3:20 diz que ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Chegou os seus 15 anos, ela viajou numa excursão maravilhosa, de gente competente, não teve um problema, e como Deus faz além, ela não só ficou em qualquer hotel, não, o hotel era dentro do parque da Disney, que ficou sabendo depois lá. Então, meus irmãos, mas lá atrás eu tive que lutar contra bloqueios da minha mente para não abortar o sonho dela. Então eu queria desafiar você, a quando o seu filho, a sua filha comentar com você algum sonho, algum projeto, você não ser abortador de sonho, mas você ser facilitador daquele sonho acontecer. Quando o seu discípulo falar para você alguma coisa, não trabalhe com uma mente religiosa. Não trabalhe com base na incredulidade, não trabalhe com base na sua capacidade. Quando eu comecei a viajar naquilo, Deus começou a prover. E ela foi, nós pagamos, parcelamos, fizemos tudo e foi embora. Muitas vezes nós estamos abortando os sonhos dos nossos filhos. Por quê? Por causa dos nossos traumas do passado. Por causa das nossas limitações. Então como é que eu e você podemos sonhar os sonhos de Deus e ver, moldar a nossa visão e direcioná-la para o nosso futuro? Como moldar a sua visão para se ver como Deus te vê? Porque Deus te vê de uma forma e você se vê de outra. Nós precisamos entrar num acordo.
A maneira como Deus te vê é diferente muitas vezes de que você se vê. E se não houver uma conexão, uma sintonia nisto, o processo dele na sua vida fica travado. Então nós vamos pegar um exemplo da palavra de Deus ali, ó. Vamos lá, pode seguir aí, por favor. Josué capítulo 1, abra lá comigo, por favor. Josué capítulo 1. Antes de chegar no 8, vamos ler um pouquinho antes, que é o segredo de como é que nós podemos ver como Deus nos vê. Qual é o segredo para isto? Josué capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Josué, olha, Moisés, meu servo, morreu. Eu estou ciente disso, tá bom? Agora é o seguinte: dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Sê forte e corajoso. Sê forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso. Segunda vez. Por que Deus está repetindo para ele, será, né? Ele ia estar cheio de medo. Ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés meu servo te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então vamos ali. São 3 verbos que eu quero destacar para você. Pode mudar o slide, por favor, aí. Primeira coisa. Como é que você renova a sua mente? Qual é o mecanismo que Deus deixou? Qual é a maneira? Como é que eu faço? Se você tem uma mente religiosa, se você tem uma mente fracassada, se você tem uma mente que só vê impossibilidade, já percebeu que tem pessoas que só vê impossibilidade? Você vem falar num projeto para ela, você, mas é caro. Mas eu vou estar, mas é longe. Mas é frio. Mas está calor. Não, mas tem muita gente. Só pensa em possibilidade. Eu conheço algumas pessoas assim. Eu nem gosto de falar de sonhos para elas. Eu nem gosto de falar de projetos para elas. Porque eu recebi uma ducha de água fria que eu preciso estar com muita fé e convicto para quando chegar para essa pessoa falar. Então como é que eu mudo essa mentalidade? Porque lembra, Paulo está dizendo, olha, é responsabilidade de vocês transformarem-se pela renovação da vossa mente. Então como é que faz isso? Primeiro, pela confissão da palavra. O segredo está lá em Josué capítulo 1. Não deixes de falar a palavra deste livro. Alinhe a sua confissão sobre aquilo que Deus falou a seu respeito. Eu gosto de uma frase do Kenneth Hagin, usou muitos anos atrás. Ele dizia o seguinte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Você pode repetir, por favor? Eu sou e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Pronto. Alinhar a sua fala, a sua confissão com as coisas que Deus falou a seu respeito. Surgiu a necessidade, ao invés de você ficar falando da necessidade, você tem que confessar o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo.
O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está enfermo? Confesse o que a palavra de Deus diz. Isaías 53:4. Verdadeiramente, certamente, Ele tomou sobre si na cruz do Calvário as nossas dores, nossas enfermidades. Esses dias eu cheguei lá num dos nossos escritórios lá, fui cumprimentar uma menina, uma moça que trabalha lá, ela, nem me oscula, pastor, porque eu tô com uma gripe aqui e me atacou a minha rinite de uma tal forma. Eu falei, a sua o quê? Você tomou posse de uma enfermidade, é isso? Ai meu Deus, por que eu fui abrir minha boca? Eu falei, agora já foi, agora vamos sentar aqui, vamos resolver esse negócio. Quer dizer que você está falando que aquela rinite que Jesus levou na cruz do Calvário, que está escrito que Ele já destruiu todo o poder da enfermidade, e você foi lá e pegou de volta para você? Você vê que às vezes a gente fala as coisas sem pensar. Eu também falo, mas eu quero chamar a sua atenção, porque se você quer ter uma mente renovada, você precisa se alinhar com aquilo que Deus diz, e não com aquilo que as circunstâncias dizem, que o governo disse, que a Rede Globo disse. Está ruim, vai morrer, não dá, não sei o quê, esse governo não vai aprovar, eles vão formando a sua opinião e a sua mentalidade. Os meios de comunicação fazem isso, para você ficar repetindo que nem um bocó aquilo que eles estão falando. E aquilo que eles estão falando, ouça um jornal e veja a porcentagem de coisas positivas e boas notícias que tem. Faz um balanço. Coloca esse filtro. Assiste os 3 jornais amanhã. Jornal Hoje, Jornal da Globo e o Jornal Nacional principalmente. Soma, vê quantos % tem de boa notícia, de coisa positiva. Nós estamos vivendo num mundo, meu irmão, permeado por situações negativas, para formatar a nossa mente para baixo. É que o Paulo escreveu aqui, ó, e o Gene Peterson resumiu na Bíblia a mensagem. Essa cultura que nós só nos puxa para baixo, nunca para cima. Eu li esses dias um artigo que dizia que teve um jornal cristão, uma revista cristã, que resolveu, cansado de tanta má notícia, e resolveram fazer um jornal só de boas notícias. Sabe o que aconteceu com esse jornal? Faliu. Não teve êxito. As pessoas não compram. O ser humano foi treinado para o sensacionalismo e para a má notícia. Estou falando isso, que tudo isso tem a ver com a renovação da sua mente. Se você quer ter sua mente renovada, você precisa filtrar o que tipo de informações vão chegar para você. Assista menos televisão. Selecione mais. Porque senão a sua fé vai. Você recebe aqui 30, 40 minutos de uma ministração de fé. Chegou no Fantástico à noite e acabou. Você vai dormir deprimido já. Já era. Ainda mais com imagem, som, mexendo com seus neurônios, mexendo com as suas emoções. Acaba. Ixi, a pregação aqui, você nem lembra amanhã. Você nem lembra amanhã. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, confessar. A palavra confessar significa, ela vem da mesma raiz da palavra homologar. Homologar é você confirmar aquilo que Deus diz. Homologar é você confirmar. Confirmar. Então, o primeiro passo para você ter uma mente renovada, você precisa confirmar, confessar aquilo que Deus diz a respeito da sua vida, como eu orei aqui sexta-noite, dos seus filhos. Chegou uma notícia do seu filho, rechace a má notícia e declare as boas notícias. Todos os meus filhos serão benditos do Senhor e a paz dos meus filhos será abundante. Você vai concordando com aquilo que Deus disse. É assim que se renova a sua mente. Segunda coisa. Segundo, meditação. Lembra que Deus disse para Josué? Não cesse de falar do livro desta lei. Medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite. Quer dizer, o tempo todo você ficar pensando naquilo que Deus diz a respeito daquela situação. Você confessou e agora você fica pensando naquilo. Dorme pensando.
Sabe o que eu tenho feito? Depois que eu aprendi essas coisas, todo dia que eu vou dormir, eu durmo ouvindo, eu ponho um fonezinho, a Bíblia em áudio aqui da YouVersion, que gastaram milhões para fazer essa Bíblia, eu ponho, vou ouvindo, ou vou ouvindo uma ministração, para dormir um sono abençoado, renovado. Porque hoje eu e o Roberto estávamos ouvindo uma ministração de manhã, e nós descobrimos que o nosso espírito não dorme. Seu corpo dorme, mas o seu espírito não dorme. Eclesiastes capítulo 5. Então, se o seu espírito não dorme, se você está atormentado no seu espírito, se você encheu sua cabeça com má notícia, com telejornais e outras coisas, seu espírito vai ficar. Por isso que muitas vezes você dorme para descansar e acorda arrebentado no outro dia. Aprendi isso recentemente. Eu tenho mudado a minha forma de dormir. E a primeira coisa que eu faço ao acordar é ir para a palavra, como eu preguei aqui o ano passado. Primícias, prioridade para com Deus, primeiro tempo do meu dia com Deus. Aí eu estou cercando as coisas e a minha mente está sendo renovada a cada dia. Eu estou pensando mais como Jesus pensa, estou procurando mais agir como Ele age. Terceiro princípio, e para encerrar aqui. Terceiro é agir. Agir. Tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Não adianta nada você confessar, meditar e não agir. Que ações você vai fazer? Exemplo. De tudo o que eu falei aqui hoje, tudo que nós aprendemos aqui hoje, o resumo que os líderes fizeram aqui hoje, se você não agir, nada vai mudar na sua vida. Porque você não será transformado por aquilo que você ouve e nem por aquilo que você vê. Você será transformado por aquilo que você fala e por aquilo que você pratica. É a sua fala, é o seu comentário, é a sua confissão que vai produzir transformação. É a sua ação. Se você sair daqui hoje e falar, legal, mas eu vou assistir televisão até altas horas da madrugada. Já é meu hábito, eu sou assim, eu sou notívago mesmo. Ok, não vai mudar nada na sua vida. Não, eu não acordo de manhã, meu horário melhor para ler a Bíblia à noite. Não vou mudar, não vai mudar nada. Não, eu vou lançar só 3 flechas, não vou perseverar não quer, larga para lá. Ok, não vai mudar nada na sua vida. Eu quero união, não quero unidade. Unidade dá muito trabalho, não vai mudar nada na sua vida. Então, é ação. Tem uma siglazinha que eu fiz aí no próximo slide para deixar bem claro para você. Bota aí, por favor. Olha lá, vamos ler juntos lá? Confissão, meditação e ação. Como é que eu renovo a minha mente? Através da confissão, meditação e da ação. Fale para a pessoa que está ao seu lado, olha, a renovação da sua mente vai passar por esses 3 princípios aí, ó. Prega para ele, por favor. Confessar é você alinhar a sua fala. Coloque um guarda na sua boca. Treine a sua língua para falar coisa boa. Treine a sua língua para falar coisa boa. Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado. Treine a sua língua. E agora, para encerrar, eu queria que as luzes se apagassem. Eu encontrei esses dias o Steven Furtick, que é o pastor da Elevation Church na Carolina do Norte. Ele fez uma entrevista com o T.J. Jakes, que é um pastor americano bem experiente, um pregador muito intenso. Se você quer ver boas pregações, pega desse negão aí que ele é fera. E apareceu na minha timeline do YouTube assim, eu falei, o que esse cara está falando aqui? Aí eu cliquei, meu amigo Roberto, ele está falando tudo que nós estamos falando aqui. E aí, em cima disso nós vamos orar. Eu vou até sentar ali para assistir junto com você. Vamos lá, são 6 minutinhos de um trecho de uma entrevista que ele deu. Como é que é mesmo? Não entendi.
Quais são as 3 letras? C-M-A. Semear. Você tem que semear. Eu estou esperando a mesa quando ele já me deu uma árvore. E ele está falando assim, filho, pega essa árvore. Usa a imaginação que eu te dei. Faz dela algo sublime. Deixa fluir de dentro de você a criatividade que eu coloquei, né? E eu estou orando, esperando em Deus. E Ele está esperando em mim. Tem muita coisa que não aconteceu na sua vida, porque você está esperando em Deus. Mas é errado esperar em Deus? É errado quando Ele mandou você já fazer algumas coisas que você sabe que tem que fazer. Você sabe, por exemplo, que você deve abandonar esse relacionamento que está puxando você para baixo. Você sabe, por exemplo, que as más conversações corrompem os bons costumes. E você continua andando com essas pessoas, que só puxam você para baixo. Você sabe, por exemplo, que sexo antes do casamento é prostituição, mas você continua praticando. E você está esperando Deus te livrar. Livrar do quê? Tua vida talvez esteja travada porque você está envolvido com pornografia. E já orou 10.000 vezes, Senhor, tira de mim. Ele está falando assim, como assim? Se eu já fiz tudo por você. É você que tem que tomar uma decisão. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E desde quando eu cheguei aqui hoje, Deus colocou no meu coração para fazer um tipo de oração. E eu vou ser fiel, nem que seja por uma pessoa só. Pessoas que estão aqui dentro hoje, que a sua vida está estagnada. Eu vou explicar para você o quadro que Deus nos mostrou. Você está estagnado espiritualmente. Você entrou num nível de religiosidade e frieza. Se você olhar para trás, na sua própria experiência com Deus, você já foi muito mais intenso, ou mais intensa. Mas por algumas circunstâncias, talvez alguns traumas, algumas decepções com pessoas, e que talvez você até refletiu isto, transpôs isso para Deus. Você estagnou na sua vida cristã. Você está frio. E o texto que Deus me deu enquanto nós estamos adorando é este. Lembra-te de onde caístes. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Senão eu virei a ti e removerei o teu candeeiro, a tua luz. Deus trouxe você e algumas pessoas aqui hoje à noite para eu compartilhar essas coisas, para que você seja livre, que você volte a frutificar, que você volte a florescer. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir